O problema não é o problema. O problema é a sua reação diante do problema. Quer ver uma coisa? Havia dois velejadores. Um velejador ia excelentemente rápido. Ele voava. O outro já não ia tão rápido assim. Qual era a diferença daquele que estava voando para aquele que estava indo um pouco mais lento? A posição da vela. A forma com a qual os dois lidavam com o vento. O mesmo vento soprava para os dois, mas a posição da vela de um estava mais bem posicionada e por isso ele ganhava mais velocidade. E qual é a posição da sua vela quando o vento sopra? Isso é que vai fazer a diferença na sua vida. Isso é que vai fazer a diferença de uma vida melhor para uma vida pior. Isso é que vai fazer uma diferença de uma vida que tem paz para uma vida que tem guerra. Isso é a diferença. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você duas coisas que, se você parar de fazer, você vai resolver. Você vai resolver isso. Você vai pegar e vai passar a reagir de uma forma excelente diante dos seus problemas. E a primeira é: pare de se vitimizar. Quanto mais você se vitimiza, quanto mais você se põe diante do problema como vítima, o problema arrasta você. O problema, ele cresce e uma hora desaba sobre você porque você é vítima. Ou seja, você não toma uma atitude que vai ser a atitude de resolver o problema. Né? O vitimismo não permite que você faça isso, né? Ao invés disso, você fica se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Por quê? E você fica fazendo perguntas que possivelmente você já sabe a resposta. E acaba que aquilo vai crescendo. E isso não toma uma resolução. E isso é péssimo para a sua vida. Então, a gente tem que tomar a atitude sempre da autorresponsabilidade. O momento em que eu assumo a culpa por aquilo que está acontecendo na minha vida e agora eu tomo uma postura, agora eu tomo uma atitude para resolver aquilo na minha vida. E eu consigo resolver, eu consigo superar. Uma coisa que a gente tem que entender é que a atitude diante de todo o revés, a atitude diante de todo o problema é a superação. A gente tem que ser maiores que os nossos problemas, porque se eu sou de nível 1 e pego um problema de nível 5, eu não vou conseguir resolver. Mas agora, se eu me supero o tempo todo, a partir do momento que eu atinjo o nível 5 e pego um problema de nível 1, eu consigo resolver aquele problema e eu nem sinto a dificuldade. A gente tem que entender que a partir de agora a gente tem que aumentar o nosso nível. E quando a gente aumenta o nosso nível e pegamos um problema de nível mais baixo, a gente nem registra a dificuldade e a gente resolve o problema. Porque muitas pessoas são acometidas por várias coisas ruins, como depressão e ansiedade, outros problemas? Porque elas não conseguem se livrar dessas coisas? Porque elas não se superam. Elas não vão, elas não avançam. E quando a gente não avança, a gente não cresce, a gente não aumenta, não eleva o nosso nível. Então, quando um problema maior chegar, a gente é acometido com ele. E ele nos põe lá embaixo. E aí vem depressão, vem ansiedade, vem muitas outras coisas que certamente você não quer. Então a gente tem que buscar o tempo todo nos superar para a gente aumentar a nossa musculatura, aumentar o nosso nível. Então não fique reclamando, não fique se vitimizando das coisas. Isso não vai levar você a nada. A segunda postura é: pare de reclamar. Pare de reclamar. Chega de reclamação, porque a reclamação não leva ninguém a lugar nenhum, né? Não adianta você ficar ali: ai, por quê? Eu não acredito que nisso agora tinha que acontecer isso. Não adianta essas coisas, porque isso não vai resolver o seu problema. Ao invés de reclamar, pense numa solução. Pare para pensar numa solução para o seu possível problema. Bom, agora eu não vou reclamar.
o que eu poderia fazer para solucionar esse problema. Você pode estar tremendo de medo, você pode estar se sentindo muito mal, num estado péssimo emocionalmente, mas você vai parar para pensar na solução ao invés de reclamar. Porque às vezes é muito difícil, a gente não aprendeu a ter controle das nossas emoções. A gente não aprendeu isso. Né? A gente se vira com o que a gente tem, a gente se vira com os recursos que a gente tem, com o conhecimento que a gente adquiriu ao longo da vida, né? Mas é nossa obrigação adquirir conhecimento e crescer. Por quê? Porque problemas virão. E a gente tem que ser grande para lidar com eles. A gente só vai conseguir, né, aniquilar os nossos problemas quando a gente for maiores que os nossos problemas. Então, quando a gente reclama, a gente se põe no nível muito inferior aos nossos problemas. E isso nos impede com que nós não isso nos impede de resolvê-los. Então, chega disso. Chega de vitimização, é hora de autorresponsabilidade. Chega de reclamação, é hora de atitude. A atitude diante de todo o problema que tende a nos enfraquecer é a superação. Superar sempre. Porque sempre quando a gente supera, a gente nos dá a oportunidade de ter a capacidade de resolver um problema ainda maior. Tá bom? Então, chega disso. Busque soluções, busque essa atitude de se superar sempre e não deixe os problemas enfraquecer você, porque você é muito mais forte do que qualquer problema que venha na sua direção. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar, viralize esse vídeo, tá? Tem muitas pessoas precisando dessa mensagem, então seja a pessoa que vai abençoar as outras pessoas. Comente aí embaixo a sua opinião sobre esse vídeo, alguma coisa que você queira compartilhar, dividir comigo, tá bom? Aí no lado vai aparecer outros vídeos para você assistir aqui do canal. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Tá? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.